Câmara Informa. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de março de 2021. Estamos começando o Câmara Informa. Pedro Mariano, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste momento pela Rádio Câmara 101,5 FM, pela TV Câmara no canal 39.5 da TV a cabo CCS TV e também pelas redes sociais e portal do Legislativo. Chegamos 5h30 da tarde, vamos juntos até às 6h30. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa através do nosso WhatsApp 3263-7686, 3263-7686. Conferindo os destaques do programa de hoje. Durante o fim de semana, a fiscalização atuou nas praias de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú já vacinou mais de 9 mil pessoas contra a Covid-19. Acesso da BR-101 pela rua 3.300 está fechado. Intervenção deixa a rua Dom Afonso interditada nesta terça-feira. Secretaria de Educação de Balneário Camboriú segue novas orientações do governo do estado. Secretaria da Pessoa Idosa e Fundação de Esportes transmitem aulas de alongamento e ritmos. Isso tudo e muito mais agora no seu Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. Muito bem, hoje estamos recebendo aqui no programa o vereador Nilson Props, do MDB. São diversos assuntos que nós temos a tratar, mas vamos começar por um primeiro boa tarde, vereador, tudo bem com o senhor? Elias, boa tarde, Pedro, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, né? E num momento difícil, né, Elias? Onde perdemos um grande parceiro, um grande amigo, funcionário aqui da Câmara de Vereadores, né? O Maba, como todo mundo chamava ele de maneira muito carinhosa. Então perdemos um grande amigo, né? E que era um grande profissional aqui que trabalhava na Câmara de Vereadores. Certamente, infelizmente, né? Morreu ontem à tarde, hoje pela manhã o velório e a cremação aqui em Balneário Camboriú, lamentavelmente. Mas é uma situação bastante complicada, até podemos começar por isso, né? Eu hoje de manhã lembrava de quase 300 mil mortes. Estamos de luto em função disso no Brasil, são 10 mil no estado, quase 11 mil, parece-me, já 200 e quase 250 aqui em Balneário Camboriú, ainda não temos os números de hoje. Mas é muito complicado, né, vereador? Complicado, Elias, complicado. Acho que o Brasil, de maneira geral, demorou muito a questão da vacina, né? Se você verificar, né, tem muitos países aí que já estão de uma maneira muito mais avançada, né, na vacinação. Eu acho que nós ainda estamos muito aquém do necessário, estamos ainda muito devagar, né? Espero que isso normalize, né? Nós não temos outra saída senão a vacinação. Vacinação em massa, não tem outra saída, né? As pessoas precisam se cuidar, as pessoas precisam se manter de maneira reservada. Eu fico muito triste, Elias, porque a gente vê as pessoas, né? A gente precisa manter os comércios abertos, nós precisamos manter que não podemos mais fechar, não tem mais como fechar, porque o comerciante não aguenta mais, né? As pessoas, muitas pessoas quebraram, né? Nós não podemos mais manter fechado, não tem mais saída. Mas para que isso também não feche, para que não volte a um lockdown, nós precisamos da ajuda das pessoas, e nós temos visto aí algumas pessoas inconsequentes, né? Fazendo festas, se reunindo aí com um grupo de 40, 50, 100 pessoas. Isso não se admite, né? Primeiro, a pessoa que promove o evento. Segundo, as pessoas que vão ao evento, né? Nós não podemos admitir, né, pessoas fazendo festas, né, em plena pandemia. Sabemos da dificuldade que está muitas pessoas morrendo, né? Então as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, né? Vamos aos comércios, vamos de maneira adequada, vamos dentro do necessário, né? Os supermercados, eu tenho visto muitas pessoas, famílias passeando no supermercado. né? A gente sabe da dificuldade, eu também tenho filho pequeno, né? Eu sei como é que é a dificuldade de manter as crianças em casa, mas nós não podemos admitir pessoas, por exemplo, famílias inteiras passeando dentro do supermercado, não dá, né? As pessoas precisam se manter com certo cuidado, precisam se manter aí de uma maneira, utilizar o menos possível os espaços onde muitas pessoas estão. E nesse final de semana eu vi, né, em várias ocasiões, por exemplo, tinha
mercado que estava restringindo a entrada de um membro da família e, infelizmente, o pessoal se revoltava, ia embora, xingava. É uma medida que se faz para proteger e não para prejudicar. Eu até vejo, Elias, quando é um casal, né, ou duas pessoas... uma criança, né? Né? Agora, o que tu não pode é... Eu fui no último... Não nesse final de semana. No outro final de semana, eu estive no supermercado 9 horas da noite e eu via famílias, às vezes 5, 6, 7 pessoas entrando no mercado. Então, isso não dá para admitir, né? O mercado não é local de passear agora, né? Até eu gosto muito de ir no mercado, passear, ficando vendo preços, enfim, esposa, filho, mas agora não dá para fazer isso, não tem cabimento fazer isso. Então, é a mesma situação em comércios em geral, né? Você tem que evitar o máximo possível para o número de infectados diminuir, né, para nós termos a condição adequada para poder atender. Eu vi aí, eu vou entrar até num assunto inerente a isso, né, e é uma crítica, onde eu vejo, e nós temos então uma solução, eu vejo muitos professores da rede municipal infectados, muitos. Aí fizeram uma estrutura muito boa lá na secretaria, onde o professor que se sente mal, imediatamente ele vai lá, faz o exame, sai na hora, até aí 10, ótimo. Mas o aluno não é feito isso. Né? O aluno leva 4, 5, 6, 7 dias para sair o resultado. Não pode. Né? E além disso, o que é feito? Aquele professor que foi infectado, nós já tivemos várias professoras, não daqui de Balneário, mas de outros municípios que acabaram falecendo. Né? O que é feito com esse professor? Qual é a retaguarda que está tendo? Tem local para, se ele precisar uma UTI, tem UTI? Não tem. Então, assim, nós estamos num momento muito difícil, né? Momento que as pessoas precisam repensar, né? Nós temos que ter estrutura, né? Nós temos que ter a condição de atender as pessoas. Eu vi aí no final de semana o diretor da Unimed falando da dificuldade que se tem hoje, da falta de leitos, né? Eu vejo o Estado totalmente inerte quando fala-se Balneário Camboriú região, né? Porque eles contam Balneário Camboriú como um hospital para atender na região, mas Balneário Camboriú é que está bancando, né? Nós precisamos ter ajuda do Estado, nós precisamos ter ajuda, mas aí também eu vi hoje uma matéria, eu até não tive tempo de lê-la, mas vou verificar, onde parece-me que Balneário Camboriú recebeu mais de 30 milhões de reais do governo federal para auxílio ao Covid. Isso é muito dinheiro, né? O que foi feito com esses valores? Né? O que foi adquirido? Né? Enfim, então, nós até fizemos um requerimento, né? Eu não estou falando aqui questão política, nós temos que fazer acontecer. Não adianta nós estarmos recebendo valores, não está sendo adequadamente utilizado, enfim, né? Eu vejo aqui que a nossa saúde, a equipe da saúde está trabalhando, né, não só na rede municipal, mas nos hospitais privados, enfim. Então, realmente, a situação está muito difícil. As pessoas precisam tomar consciência, né, e tomar cuidado devido. Então, é isso que as pessoas precisam fazer. Pedro, aproveitando que nós já estamos falando aqui da questão relativa até gastos, né, em função da Covid-19, eu vejo que o senhor está procurando ter como obrigatoriedade, né, o município fornecer os gastos com meios de comunicação e imprensa para a publicidade do município durante a pandemia de Covid-19, que é importante se divulgar, é necessário. Agora, dizer aonde, né? Viu, Elias, eu fiz esse projeto já no ano passado, né? Demora de colocar na pauta, não sei qual é o problema, enfim. Mas assim, aí algumas pessoas me dizem, mas vereador, tem outras coisas importantes? Tem, mas nesse momento, o que está afligindo, o que está com problema em toda a questão de município, estado e governo federal, é a questão da pandemia. Tá caindo alguma coisa aí. É a questão da pandemia. Então nós estamos vivendo num momento muito difícil e nós precisamos falar com a população. População, fique em casa. População, tome cuidado. População, use máscara. Então isso tem que ser massificado, colocado, porque só assim para as pessoas ouvirem e tomar os devidos cuidados que precisa. Perfeito? Então, olha, claro, em função disso, é um projeto que já vem de tempo, mas vai entrar na pauta essa semana, será não? Eu espero que sim, né? Eu espero que isso entre na pauta, seja votado, enfim, né? Porque nós precisamos fazer com que tenha todos os recursos possíveis, né? No município, no estado. Nesse momento, nós precisamos investir tudo que tem, né, nessa situação do Covid.
Agora, outra proposta do senhor vereador Nilson, o senhor propõe um cadastro municipal de locadores e locatários de imóveis residenciais e não residenciais. Explica o porquê dessa proposta, o objetivo e de que maneira ela pode contribuir com o acesso Na verdade, nós recebemos aí uma proposta de algumas pessoas ligadas ao Conseg, né? Onde hoje nós recebemos, por exemplo, hoje o turismo está parado, né? Mas nós recebemos, e aí entra a questão da segurança, nós recebemos muitas pessoas em Balneário Camboriú. E as pessoas que vão para um hotel, o hotel faz aquela fichinha, né? Quando você entra lá, coloca lá o nome, CPF e tal, e isso fica lá no hotel, isso não vai para lugar nenhum, fica lá. Né? As pousadas, e nós temos muitas casas e muitos meios aí, Airbnb, enfim, hoje, né, que as pessoas acabam alugando, e nós temos notícias frequentes de pessoas, né, de quadrilhas que se instalam na região, porque às vezes ficam aqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, porque Balneário Camboriú é uma cidade diferente, Elias, de outras cidades. Blumenau, se você alugar uma casa, no dia seguinte o vizinho está lá, o que tu faz? De onde é que tu veio? Enfim, aqui não, aqui ninguém quer saber, porque é uma cidade turística. Então, nós queremos com esse projeto, as pessoas que alugam uma casa, alugam uma pousada, alugam um apartamento de hotel, que isso seja recebido essas informações por parte do município, o município tenha um local que receba, e aí, de uma maneira aleatória, você tem condições de fazer uma checagem, né, e de repente pegar pessoas que têm um envolvimento com tráfico, pessoas que têm mandado de prisão, pessoas que estão foragidas, enfim. E isso é mais uma maneira de nós cuidarmos da nossa cidade. Essa proposta também está em tramitação? Também está em tramitação. Perfeito. Agora, outras questões também que a gente tem que abordar aqui hoje, no programa de hoje, o senhor também abordou recentemente, né, a questão relativa ao Amor para Down, que está comemorando aniversário, inclusive a própria AMA, né? a própria doação de um terreno, né, para a AMA, que é para AMA, perdão, não era para Amor para Down, para AMA, não, litoral. Para os dois. Então fala sobre isso. Elias, assim, ó, AMA e Amor para Down e outras instituições que nós temos muito sérias no município, né, nós precisamos fazer com que elas tenham incentivo. Porque você imagina, né, a AMA me disse agora há poucos dias que tem 70 crianças na fila hoje. Tu imagina o município, e eu pego como referência o asilo. O asilo, o município, eu me lembro no governo anterior, no início do governo, quando assumiu o governo, era 2 mil o repasse. Quando terminou o governo, era para mais de 30, 40 mil por mês o repasse para essas entidades. O que acontece? Precisa valorizar, porque as pessoas ajudam a AMA, as pessoas ajudam o Amor para Down, as pessoas ajudavam o asilo, as pessoas ajudam, enfim, as entidades sérias. Mas quando o município toma conta, ninguém ajuda. Claro, poder público, cada um tem que fazer por si. Então nós precisamos fazer o quê? Incentivar essas instituições sérias. Precisamos fazer que tenham cada vez mais condições, porque isso é muito barato para o município. Tu imagina, né? A AMA hoje faz um trabalho formidável, tem lá médicos, especialistas, né? E tratam muito bem das crianças que lá estão. Então nós precisamos fazer cada vez, dar mais incentivo, ter mais condições para essas instituições fazerem às vezes do município. É muito mais barato. Então aquilo que o município está fazendo hoje, se for para o município fazer às vezes o que tem que fazer, certamente vai ter um custo de 3, 4, 5 vezes mais, e tenha certeza que não terá um tratamento tão bom, né, com quanta qualidade que a AMA, a Amor para Down, enfim, essas instituições sérias fazem hoje no nosso município. Um exemplo claro é o asilo, né? Porque o asilo foi claro. O asilo era um valor pequeno, de repente, quando o município foi obrigado a comandar o asilo, eu me lembro que algumas consultoras ajudavam o Oh. asilo mensalmente. Depois que o município tomou conta, ninguém ajuda mais. O problema é do município. Então, por isso que eu digo que é barato. Você pegar, ajudar a AMA, ajudar a Amor para Down, né? Ajudar essas entidades que tem os voluntários, né? Tem os voluntários deles. A FADEF. Então, se você ajudar essas entidades, é barato, né? Você vai fazer um trabalho de assistência à comunidade através de uma entidade séria que vai fazer e vai fazer muito melhor que se o município estivesse fazendo. Então, o município tem que incentivar e tem que ajudar essas entidades, porque vai fazer, além de estar ajudando, vai estar ajudando o município e ajudando as pessoas. Agora, vereador, recentemente o Poder Executivo, a Prefeitura de Balneário Camboriú,
enviou um projeto a esta casa, a qual concede um desconto de 50% dos boxes para empresas de ônibus aqui do nosso terminal rodoviário, e o senhor protocolou um pedido de informação a respeito desse projeto. Falar um pouco para a população. Correto. O que eu protocolei? Porque é justo, essas pessoas que estão passando dificuldade, é justo. Então, mas nós queremos primeiro saber quem são. Né? Tu imagina, eu não sei, dentro de todas as pessoas que estão lá dentro da rodoviária, a Itapemirim, a Penha, a Catarinense, a Reunidas, enfim, precisam desse incentivo? Acredito que não. Né? O pequeno comerciante, ok. Mas assim como eles, aí é que eu acho que o município está pecando, nós temos inúmeros outros comerciantes que estão numa situação muito difícil. Nós encaminhamos uma indicação ao prefeito de incentivo, né, de desconto no alvará, né, isenção de alvará, enfim, de todas as questões que você pode conceder nesse momento aos modos que São José fez agora. O prefeito lá de São José encaminhou um projeto que foi aprovado, já é lei, onde tem um incentivo a todas as pequenas empresas do município. Nós precisamos nesse momento. As empresas, principalmente as pequenas empresas, estão quebrando. Né? É só você, Elias, andar na Avenida Brasil, andar na Atlântica, andar na Terceira, Quarta Avenida, Quinta Avenida, enfim, nas avenidas principais, não estou nem falando do restante, só estou falando das principais. E verifique o número de estabelecimentos que fecharam nesses últimos 6 meses. É enorme o número de pessoas. Até eu gostaria de saber, de ter esses dados oficiais. Então, realmente nós estamos num momento muito difícil, porque as pessoas precisam do incentivo, assim como foi concedido ao transportador escolar. O transportador escolar estava 1 ano sem trabalhar, 1 ano sem entrar R$1. E o que mais nos deixou indignados, que quando eles voltaram a trabalhar 2 dias depois, fizeram uma blitz para prender todos os veículos que tinham algum tipo de irregularidade. Pô, o pessoal está numa situação difícil. O pessoal não teve condições, estava vivendo abaixo de cesta básica, né? E quando volta, no dia seguinte faz uma blitz. Está errado, nós temos que incentivar essas pessoas, temos que ajudar essas pessoas. Então nós temos inúmeros pequenos comércios que nós precisamos fazer e ajudar e dar um incentivo, que se não dermos um incentivo vão quebrar. Né? Já temos muitas empresas quebradas, mas vão quebrar muitas mais ainda. Agora, a questão relativa ainda aí à questão da rodoviária. O terminal rodoviário de Balneário Camboriú é um condomínio privado ou essas empresas pagam para o município? Não, nós temos lá alguns sócios e o município tem uma participação societária na rodoviária. Né? E os boxes são locados, né? São locados para determinadas pessoas. Né? Tem lá, por exemplo, o guarda-volume, tem lanchonete, tem revistaria, enfim, tem todos os comércios lá dentro. Então nós precisamos saber, primeiro, né, veio um projeto muito escuro, né, obscuro, ou seja, de 50% para quem ainda não pagou o IPTU. Mas quem foi? Quantas pessoas são? Né, nós precisamos saber quem não pagou ainda. Tu imagina, daqui a pouco o pequenininho guarda-volume pagou, o cara da lanchonete pagou e as empresas grandes não pagaram. Não dá, né? Não dá. Então isso nós queremos saber quem são, né, quanto dá isso, né? E para a gente saber para quem que a gente está dando esse incentivo. Nós precisa ficar às claras, né? Quem o município está ajudando. Por falar a respeito dessas indagações que o vereador sempre faz, se eu se posiciono, se eu enfático em algumas coisas, no início da nossa entrevista, o senhor comentou a respeito de uma matéria, então está aqui, segundo página 3, Balneário Camboriú recebeu mais de 46 milhões para combater a Covid-19, segundo um levantamento de dados feitos aí pelo jornal. Eu até vou vou ligar para o Mazinho, eu quero saber como é que o Mazinho conseguiu, porque eu já fiz esse requerimento, já fiz esse pedido por diversas vezes e até agora não me chegou ainda. Né? Eu já fiz esse requerimento, não me foi encaminhado, eu até vou perguntar para o Mazinho, né, qual é a bola de cristal aí que ele tem, da onde ele conseguiu esses dados importantes. Nós precisamos saber, né? Balneário recebeu 46 milhões, é muito dinheiro, né? Quanto é que foi gasto? Em que foi gasto? Nós precisamos saber, porque eu só vejo muita gente reclamando, olha, gastou, né? Não gastamos aqui, nós estamos fazendo às vezes dos outros municípios, ok, mas se nós recebemos 46 milhões de reais, e se gastou menos do que isso, nós temos que gastar. Tem que gastar e gastar bem.
Né? Agora não podemos ter certas situações que reclamam e não é feito. Então, nós estamos com outro problema sério, que faz mais de 2 anos, mais de 1 ano e meio, foi contratada uma empresa por R$1.800.000 para fazer um estudo que já estava praticamente pronto, né, para podermos terceirizar o hospital. Né? Hoje, sabe-se que o município tem dificuldades quando você vai comprar. Por exemplo, eu tive a informação que o município paga 5 vezes mais o valor do quilo de roupa lavada do que o hospital da Unimed. Porque, claro, é público. Né? Você tem que licitar, né? Daí vem só alguns, o preço é lá em cima. Então, hoje o hospital custa muito caro para o município. Por quê? Porque você não pode comprar de quem quer e do melhor preço. Você tem que comprar aquele que vem para licitação. Então, isso é muito ruim. É o exemplo da roupa. 5 vezes mais o quilo da roupa. Então, quanto é que dá isso? É uma fortuna. Né? Exames. Né? Eu vi uma questão que nós debatemos bastante, os pediatras estavam sendo pagos 2 vezes o valor do mercado aí. Então, são certas coisas que não dá. E aí o município faz paga uma empresa de São Paulo para fazer esse estudo, e aí o estudo até hoje não apareceu. Né? Onde é que está esse estudo? Está na hora de nós tomarmos uma providência. O hospital precisa ser para o bem da população, precisa ser terceirizado, porque daí você tem condições de contratar quem quer, da maneira que quer, comprar de quem quer. Enfim, isso diminui muito, drasticamente, o custo. Nós tivemos uma experiência muito ruim, infelizmente, quando eu inclusive, fazia parte do governo, quando a Cruz Vermelha veio e ganhou a concessão. Nós ficamos felizes da vida, todo mundo ficou feliz. Pô, Cruz Vermelha veio para Balneário Camboriú. Era o que mais nós desejávamos. Aí fomos saber, era um braço da Cruz Vermelha que chegou aqui e só fizeram picaretagem, ou seja, roubaram o dinheiro público. E nós fomos lá e conseguimos tirá-los, né? O município já ganhou a ação, eles têm que ressarcir, enfim. Né? Mas nós precisamos terceirizar o hospital, nós precisamos profissionalizar o hospital. Né? Nós não podemos manter do jeito que está. Né? Pessoas ganhando aquilo que não devem, pessoas não trabalhando o que devem. Né? Enfim, nós precisamos profissionalizar isso, e só tem uma maneira, terceirizando. Até equipamentos, parece-me, a última denúncia aí de que são locados, né? Não estavam funcionando. Mas o aluguel era pago. Pago, né? Então, se você é particular, se você é uma empresa que toca, ela fez o serviço, paga. Não fez o serviço, não paga. Né? E o público é muito difícil. Não estou aqui fazendo crítica pessoal, não, mas a gente sabe que o público é difícil. Né? Você tem que fazer uma licitação, às vezes você vai comprar esse aparelho, né? Você compra no mercado por R$2.000. Se você fizer a licitação, vai sair por 3. Ah, mas como é que está pagando 3? Porque vieram 2 ou 3 empresas, entendeu? Então, assim, é muito difícil, o público é difícil, né? Eu sempre digo, as pessoas às vezes acham que é muito fácil, porque as pessoas não fazem, pagam muito, mas as pessoas têm que conhecer que não tem nada a ver o setor público com o setor privado. O setor privado é muito mais fácil, porque você compra de quem quer, faz do jeito que quer, demite, coloca quem quer. Agora no serviço público não, né? Então tem essas nuances que tem que ser resolvido. Perfeito, é isso. É isso. Desculpa, vereador, a gente hoje está meio para baixo mesmo. Não, eu também, eu vejo aí, vocês até estão, né, com a feição difícil, mas isso a Câmara está se sentindo assim, né? Todos nós, né, que conhecíamos, como eu já falei no início do programa, conhecíamos nosso grande amigo Maba, né, uma pessoa formidável, um trabalhador, pai de família, né, uma filhinha de 2 anos, enfim, né, era um cara que todo mundo gostava aqui na Câmara, brincalhão, né, atendia todos imediatamente quando se precisava. Então, realmente, quando a gente perde uma pessoa que tem esse acesso com todas as pessoas, a gente fica muito triste. E a Câmara de Vereadores hoje está de luto, né? De luto porque perdemos um grande e excelente amigo e parceiro e trabalhador da Câmara de Vereadores. Até a próxima. Obrigado. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. E durante o fim de semana, a fiscalização atuou nas praias de Balneário Camboriú. A força-tarefa do Se Cuida BC aumentou a fiscalização em praias e em locais denunciados aos serviços de fiscalização de sexta-feira até ontem aqui no município. A operação contou com equipes de fiscais de postura, vigilância sanitária,
Guarda Municipal, Polícia Militar e a Polícia Civil, que atenderam às ocorrências geradas nos canais de denúncias e fizeram aí o patrulhamento dispersando aglomerações em alguns pontos da cidade. Foram vistoriados 39 estabelecimentos alvos de denúncias, encerradas 2 festas particulares, uma na 4ª Avenida e outra em Laranjeiras, na região das Praias Agrestes. Procedidas aí 2 dispersões de aglomerações, uma também na 4ª Avenida e outra na Rua Corupá, no bairro dos Municípios. Nos demais estabelecimentos foram feitas orientações de horário de funcionamento em virtude do novo decreto estadual publicado na última sexta-feira. Tanto na Praia Central quanto na região das Praias Agrestes, foram procedidas fiscalizações constantes em todos os períodos. A fiscalização de postura caminhou durante a manhã e a tarde, orientando e pedindo às pessoas para não permanecerem na faixa de areia. No começo da noite deste domingo, uma operação de orientação de saída da faixa de areia da Praia Central foi feita pelo Grupo de Operações Preventivas UGOP da Guarda Municipal. Olha, e também no estado, Covid-19, bares são fechados e eventos encerrados após registrarem aglomerações em Santa Catarina, em Chapecó, na região oeste. A Guarda Municipal flagrou um evento na madrugada de ontem, domingo. Na cidade, 2 bares foram fechados, uma loja autuada na noite de sábado. Na noite anterior, na mesma região, uma festa com 30 pessoas foi encerrada em Lebão Regis. Em Lages, na Serra, 18 pessoas foram multadas. Em Florianópolis, segundo a Prefeitura, 12 estabelecimentos apresentavam irregularidades relacionadas às regras contra a Covid-19. Outros 8 locais foram flagrados funcionando sem alvará. Foram abertos processos administrativos para determinar as penalidades. A multa pode chegar a R$500 mil. Segundo o decreto do governo estadual, qualquer evento público ou privado está proibido pelo menos até 5 de abril aqui em Santa Catarina. Entre as regras está o funcionamento de bares somente até às 22 horas. Casas noturnas devem permanecer fechadas. E agora o assunto é saúde, Elias, porque Balneário Camboriú já vacinou mais de 9 mil pessoas contra a Covid-19. E quem tem os detalhes é a repórter Mari Junks. Segundo a Secretaria de Saúde, neste domingo foram vacinados em Balneário Camboriú 369 idosos de 74 anos ou mais com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, 9.089 pessoas já foram imunizadas no município com a primeira dose da Coronavac. Destes, 3.115 são profissionais da área da saúde, 5.897 são idosos com 74 anos ou mais e 77 são idosos residentes em instituições de longa permanência. O município também já vacinou 1.995 idosos de 80 anos ou mais com a segunda dose. Até o momento, Balneário Camboriú já aplicou 3.500 unidades da segunda dose da vacina contra o coronavírus. Vale destacar que os idosos acamados devem solicitar o agendamento através do telefone 47 3267 7049. 47 3267 7049, para que a imunização seja feita em domicílio, através das equipes de estratégia de saúde da família. A Secretaria de Saúde informa ainda que a vacinação seguirá assim que as novas doses foram encaminhadas pelo governo do estado. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. Muito bem, agora são 6 horas, 6 horas, confira o horário conosco, e Balneário Camboriú terá projeto especial para a Páscoa. Nós vamos conversar com o secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Geninho Góes. Geninho, boa tarde. Boa tarde, Elias. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está? Também, com saúde. Isso que importa, né, hoje. Com certeza, né, Geninho? E aí, claro, Balneário Camboriú sempre teve, agora nos últimos anos, algumas programações alusivas à Páscoa, né? Em época de pandemia, como é que vai ser, Geninho?
Então, esse ano vai ser diferente, porque ao invés da gente ter os coelhinhos, né, da Páscoa, a gente quer reviver o verdadeiro significado da Páscoa, que é o renascimento. E é o que mais a gente está precisando, de renascimento em vários sentidos, né? O renascimento dos relacionamentos, a fé, a esperança. A gente sabe que além da doença física, existe a doença emocional. Muitas pessoas estão ansiosas, tristes, deprimidas. Então, nessa Páscoa, a gente vai aproveitar esse momento que se fala de renascimento para mandar uma mensagem para o Brasil. Ou seja, que é tempo de renascer. É tempo da gente acreditar que as coisas vão melhorar. Então, não é um evento, é um movimento, porque não vai acontecer nada específico, nem para atrair turistas e nem para aglomerar pessoas. Mas a gente não pode deixar essa data tão importante passar em branco. E como vai funcionar este, entre aspas, este evento, Genin? Eu chamo de movimento, né? Então, dia 2 de abril, às 20 horas, nós estamos estimulando para que as pessoas fiquem em suas casas, nos seus apartamentos, apaguem as luzes, possam ir até a janela e acender a lanterna do seu celular. Nas escolas, algumas crianças estão trabalhando lanterninhas, coração, que é o símbolo da nossa campanha, do nosso movimento. Além disso, alguns atrativos de Balneário Camboriú, eles vão estar estampando um coração. O Cristo Luz vai estar com um coração no peito gigante. Na roda gigante também vai ser colocada uma mensagem: é tempo de renascer. O Parque Unipraias, o Aquário. Então, na cidade terão alguns avisos, né, para lembrar para as pessoas da importância da gente manter a fé, manter a esperança num momento tão difícil. Então, é um movimento que a gente conta com a participação de toda a cidade. Ou seja, como você pode mandar essa mensagem para o mundo? Ou seja, é tempo de renascer, é tempo de acreditar. A gente tem recebido algumas informações, inclusive gente de fora, né, perguntando sobre o evento que anualmente e nos últimos anos tem atraído para Balneário Camboriú milhares de visitantes, que é a questão ali do Cristo Luz, a Paixão e Morte de Cristo, toda aquela encenação, né? Infelizmente, esse ano não teremos, né? Não teremos. Então, a gente não pode fazer nesse momento nenhum evento que aglomere as pessoas. É claro que Balneário Camboriú é uma cidade que é sempre visitada. Nesse momento, a gente tem que estimular as pessoas a se cuidarem, isso que é importante. Mas é o que eu digo para você. Para a doença física, a gente tem aí a vacina, embora a passos lentos, no mundo todo. Mas e para a doença emocional, a gente tem a fé, a esperança, a oração. E esse momento de Páscoa é o que a gente quer lançar para as pessoas. Acreditem e tenham fé. Agora, Geninho, pegando um gancho do que você falou ali, que Balneário Camboriú é uma cidade que recebe visita de janeiro a janeiro, a gente sabe que em determinadas épocas um pouco mais, em outras pouco menos. Essas datas comemorativas e que acabam aí coincidindo com um feriadão, as pessoas acabam descendo para Balneário Camboriú, ouvindo a Balneário Camboriú. Como que a Secretaria de Turismo também está fazendo para conciliar o turismo e a pandemia? Olha, existem alguns órgãos que são os que regulamentam, né, esta fiscalização. O que as empresas de turismo elas têm feito é seguir os decretos, ou seja, seguir decreto, recomendação de ter segurança, de usar álcool em gel, máscara, se existe uma limitação de ocupação na hotelaria. Então, o que a gente faz é cumprir e é estimular que as pessoas possam cumprir. Porque a Secretaria de Turismo em si, a gente não tem como fiscalizar, porque não é esse o papel da Secretaria de Turismo, né? É fiscalizar, mas a gente entende a importância econômica do turismo. A cidade toda está sofrendo, muitas empresas estão fechando, muitas empresas diminuíram o número de colaboradores. Então, acho que o ideal é quem está frequentando esses lugares cuidarem da vida, cuidarem do nosso maior patrimônio, que é a vida, né? Mas o turismo, ele acontece o ano todo e continua acontecendo na cidade. O que a gente precisa estimular é que tenha essa precaução. Então, as empresas de turismo estão bem orientadas para manter esse distanciamento. Agora, Geninho, você falou em turismo o ano todo, essa era uma grande proposta, né, da sua equipe, quando você assumiu, né, nesse ano a nossa Secretaria de Turismo. Claro que se tinha
até uma expectativa de que as coisas pudessem ficar melhores em razão aí da vacina no que se refere à Covid-19, mas pelo menos por enquanto, né, a gente tem sentido que a situação está se agravando, esperamos que passe logo. Mas esse projeto continua? Continua. O que acontece é que a gente tem que trabalhar os nossos projetos para que quando isso passar, Balneário Camboriú esteja na frente com seus projetos, alguns eventos que a gente imagina que seria em julho, se não for em julho vai ser em agosto, em setembro, mas esse planejamento dá para a gente pensar com antecedência, entendeu? Então a gente já está trabalhando ideias para o Natal, para Ano Novo, e a gente tem que deixar a coisa pronta. Agora, passando uma pandemia, a gente tem que estar na mente do quer ir para aquela cidade, entendeu? É importante o turismo para a gente. Então não ignore que a gente está vivendo um momento muito difícil para a nossa cidade, e isso para o mundo todo, mas a gente tem que pensar no futuro de uma forma planejada também. Agora, Geninho, outro detalhe também, a gente tem tido algumas informações desencontradas, por isso a gente gosta de falar direto com a fonte, para que isso seja oficializado para nós, né? A questão do centro de eventos de Balneário Camboriú, nessa mesma linha de pensamento seu, né? Eu acho que a gente tem que conseguir licitar o centro de eventos, o governo do estado, né, no caso, para que quando tudo passa, a gente esteja ele pronto exatamente para receber grandes eventos em Balneário Camboriú. É isso mesmo? Tem alguma notícia, alguma informação a respeito? Olha, a notícia que eu tenho é a que saiu na mídia, que agora o governo do estado lançou novamente a licitação para que as empresas possam se inscrever, e o resultado vai sair no dia 17 de maio, né? Os envelopes serão abertos. Agora, precisamos considerar que num cenário desse, vamos ver quantas empresas vão se candidatar, porque a área de eventos e turismo foi a primeira que parou e vai ser uma das últimas a retornar no período pós-pandemia. Então, essa licitação, ela compete ao governo do estado, não é ao municipal. Então, essa licitação já foi lançada a semana passada. Perfeito. Tomara, né, que seja resolvido, como você disse. Agora, na última vez que foram abertos os envelopes, deu licitação deserta, né? Apesar de mais de 70, se não me engano, empresas procurarem o edital para tomar conhecimento, mas infelizmente, em função de tudo que está acontecendo, não deu certo. Esperamos que dessa vez saia, né, Geninho? Para o nosso bem. Fugiu do controle. O centro de eventos é um equipamento fantástico, muito bom para a nossa cidade. Para captar um evento, às vezes demora 2, 3 anos, mas ninguém esperava essa situação, entendeu? Então, na hora certa, isso tudo vai acontecer, mas eu tenho certeza que o governo do estado está preocupado aí que essa licitação saia. Perfeito, esse foi o Geninho Góes, que é secretário de Turismo de Balneário Camboriú, falando, né, do evento que vai acontecer agora por ocasião da Páscoa, esperando contar, inclusive, com a participação total da nossa comunidade, também falando de outros assuntos relativos ao turismo de Balneário Camboriú. Geninho, muito obrigado aí pelas informações, pelas dicas, um grande abraço, meu amigo. Eu que agradeço, espero que todo esse momento passe e que nossa cidade continue no futuro recebendo os turistas, porque o turismo é uma atividade importante. Isso vai passar. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Olha, vamos continuar a falar de turismo aqui, porque o programa Parque Mais levará acessibilidade a 20 parques nacionais. Vamos conferir. Fazer trilhas na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, visitar a Cachoeira do Véu de Noiva, um dos atrativos mais famosos do local, e curtir a paisagem. Passeio muito procurado pelos turistas, mas que pode significar uma barreira para quem tem alguma deficiência de mobilidade. Uma maneira de resolver isso seria o uso da cadeira de rodas conhecida como Juliette. O equipamento permite que pessoas com deficiência possam acessar trilhas com diversas dificuldades. Elas são adaptadas para locomoção em terrenos íngremes e esburacados e contam com cintos de segurança e freios estacionários que garantem a proteção dos usuários. O atleta paralímpico Estevão Lopes conta que já usou a cadeira adaptada em uma trilha e aprovou o sistema. Eu já conheço o formato da cadeira inclusiva, cadeira que ela foi criada para fazer trilhas.
E é bem bacana o formato da Juliette, né? Ela possibilita que a pessoa, mesmo com uma deficiência, com a lesão medular mais severa, com auxílio de outras pessoas, você consiga fazer a trilha com segurança, com conforto. Acho bem bacana esse projeto aí de estar distribuindo essas cadeiras nos parques aí, bem legal. O Parque da Chapada dos Guimarães agora possui a cadeira Juliette. Além dele, outros 20 parques nacionais deverão receber o equipamento pelo programa Parque Mais, criado pelo Ministério do Meio Ambiente para desenvolver o ecoturismo em unidades de conservação em todo o país. Turistas que quiserem visitar a Chapada e usar a cadeira precisam agendar o passeio pelo site do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o responsável pelo parque. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara. Rádio Câmara FM 101,5. Cultura. E hoje é dia de cultura, né? Dia de cultura, dia de programa especial para falar de cultura. Exatamente, Elias. Opa, exatamente, agora sim. Exatamente, Elias, hoje é dia de cultura, hoje é dia de falar de cultura e ninguém mais, ninguém menos que tem propriedade, que tem um programa semanal aqui na nossa grade de programação. Rafaela Dalago, que está chegando daqui a pouquinho depois do Câmara Informa, já está a postos, olha só. Daqui a pouquinho tem vitrine, Rafa. Oi, Pedro. Oi, Elias. Exatamente. Daqui a pouquinho tem vitrine. E, gente, no mês que vem, o mês de abril, é conhecido como mês de conscientização do autismo. Por isso, um estudante aqui de Balneário Camboriú, estudante autista, o Thor Guenter, preparou um livro para lançar aí no próximo dia 6 de abril. Esse livro conta a história de Tony, um menininho aí que estava um pouco desanimado com a vida e encontrou alguns dinossauros no seu caminho e se meteu numa super aventura. O livro Os Dinossauros que Mudaram a Minha Vida foi escrito pelo Thor Guenter, que é o estudante autista aqui de Balneário Camboriú, e a coautora é a Cláudia, que é fonoaudióloga e mãe do Thor. Esse livro foi patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura e daqui a pouquinho no Vitrine o pessoal que nos acompanha fica sabendo um pouquinho mais então sobre essa obra e também sobre os outros livros que o Thor já lançou. Que bom, né? Que legal, olha, porque realmente é importante, né? Temos um autista, ele mesmo relatando aí com a ajuda da mãe que é fonoaudiólogo, alguns eventos que ele pensa que ele quer participar ou que ele eventualmente conferiu, né, na imaginação. Então vai começar daqui a pouco, logo após aqui, vai conversar com os dois. Com os dois, a Cláudia e o Thor daqui a pouquinho já estarão comigo no aplicativo Zoom, né? O Vitrine sendo aí através do modo online, para a segurança de todos nós. E daqui a pouquinho o pessoal que nos acompanha na TV e Rádio Câmara confere todas as informações. Até já então, Rafaela. Até já. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Muito bem, agora são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13. Deixa eu só registrar, Elias, nós estamos já com o Leandro Alves na linha para conversar conosco, mas deixa eu só registrar aqui a participação do Paulinho Pelelê, tá participando aqui na nossa transmissão, comentando ali no nosso Facebook, e ele diz assim, Elias, ouço essa rádio sempre que posso, gosto muito da maneira que é produzida. Hoje é a minha primeira participação, gostaria muito de ser ouvido. Então tá aí, tá sendo ouvido, tá participando. E ali no Facebook ele faz alguns questionamentos a respeito da agência do INSS aqui de Balneário Camboriú. Então vamos trazer essas respostas para ele com certeza. Obrigado pela participação conosco aqui, tá bom? Perfeito, então. E outra pessoa que também vai participar conosco agora ao vivo em linha é o Leandro Alves, coordenador técnico da Prefeitura, que vai falar a respeito que Balneário Camboriú está entre as cidades do país que é referência na atualização de cadastros do programa Bolsa Família. Primeiramente, boa noite, Leandro, e seja muito bem-vindo à nossa programação. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho da minha equipe. É um trabalho sério e um trabalho que é diferente. É um trabalho que visa levar informação para as pessoas, né? Um benefício que é de direito. Então, para nós, é um trabalho muito gratificante. Agora, claro, né? Às vezes a maioria de nós deve pensar assim, poxa, mas peraí, Balneário Camboriú, uma cidade que se diz a Dubai brasileira, cidade que tem muita riqueza, muita cultura,
né? Mas temos essas questões relativas aí, pessoas que precisam efetivamente do Bolsa Família para a sobrevivência, Leandro, é isso? Isso, exato. Assim como Balneário Camboriú é uma cidade que é vista como uma cidade rica, também temos uma comunidade carente, né? Comunidade que precisa do benefício do Bolsa Família. Em média, o percentual da população de Balneário Camboriú, Leandro, que hoje recebe o programa Bolsa Família? Bom, hoje a gente recebe aí, temos 1.238 famílias que recebem, isso é quase aí a 1% da nossa população. A nossa equipe acredita que ainda tenham famílias que precisam do benefício, né? Mas até muitas vezes não sabem do benefício, às vezes não conhecem, ou às vezes até pensam que não vão se encaixar no perfil do Bolsa Família, né? Então, por isso que a gente está tentando fazer essa busca ativa. Agora com a pandemia fica até um pouco difícil, né? Mas do jeito que dá, via telefone, via mensagem, a gente está tentando alcançar esse público-alvo cada vez mais. Agora, claro que além de buscar essas novas pessoas que necessitam realmente, a atualização desses dados é importante para que elas continuem recebendo esse auxílio, né, Leandro? E nisso o Balneário Camboriú tem mostrado eficiência. Isso, a atualização cadastral é muito importante. No momento da entrevista é repassado e há um prazo para isso, que tem que ser feita essa atualização dentro de 24 meses, ou se houver alguma mudança no âmbito familiar. Hoje, a família pode ser que não seja um perfil para o Bolsa Família, por exemplo, mas no próximo mês pode ser que ela seja perfil. Por isso é importante a atualização, porque dentro do cadastro único, não só o Bolsa Família, mas temos outros benefícios também, que a renda é maior, né? Porque a renda do Bolsa Família, hoje, o teto dela é R$ 178,00 de renda per capita, a renda por pessoa, né? Mas nós temos outros benefícios dentro do cadastro único que pede uma renda maior. Agora, Leandro, através desta atualização cadastral, vocês conseguem mensurar outros dados, né? Como o acréscimo de famílias que são de Balneário Camboriú e que agora são beneficiadas por este programa. Nós estamos vivendo em uma pandemia onde muitas pessoas perderam seus empregos, enfim. Nós tivemos um acréscimo de quantas famílias comparado ao mesmo período do ano passado? O cadastro único em si, ele varia muito. A atualização dele é feita diariamente, né? Porque muitas famílias se mudam, outras famílias são excluídas do cadastro, às vezes porque alcançam um teto de renda muito alto. Mas o Bolsa Família em si, no ano passado, no mesmo período, tínhamos 931 famílias beneficiárias do Bolsa Família e hoje temos 1.238, ou seja, 307 famílias que entraram no perfil do Bolsa Família. Isso a gente levar em consideração, isso é por família, né, o Bolsa Família. Então, se levarmos em consideração aí 1.238 famílias cadastradas atualmente, poderíamos falar num contingente populacional do que? De umas 5.000 pessoas, mais ou menos, Leandro? Não chega a isso. Não chega. Nosso número é 2.665 pessoas. Perfeito. Agora já tá aí aprovado, inclusive, emergencialmente pelo Congresso Nacional, o Pacto Emergencial deve vir no próximo mês, já alguma liberação. Esse controle vai ser feito também por vocês ou a Caixa Econômica vai se encarregar de fazer esse controle e também o cadastro? O pagamento é sempre realizado pelo órgão pagador, que é a Caixa. O nosso trabalho é ligar o beneficiário ao benefício. O pagamento é feito pela Caixa. Aquela pessoa que já recebe o Bolsa Família será suspenso para o pagamento do auxílio emergencial. Assim que terminar o auxílio, ela volta a receber o Bolsa Família novamente, normalmente. E as famílias, Leandro, que quiserem, né, que estão nos ouvindo nesse momento, assim, poxa, mas de repente eu acho que me enquadro aí nessa questão do Bolsa Família ou outro tipo de auxílio, como é que elas podem proceder para ter todo o conhecimento, para conversar? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de pesquisar, às vezes não tem nem acesso à internet, né, para pesquisar as informações. Como é que elas podem fazer então, Leandro? Hoje no município nós contamos com 3 CRAS, 3 Centros de Referência de Assistência Social.
cada um atende a uma certa quantidade de bairros. Temos o CRAS Nação Cidadã, que atende ao bairro das Nações, do Centro, Ariribá, Pioneiros, Várzea do Ranchinho. A pessoa pode procurar o CRAS, ou se ela preferir não ir 2 vezes, uma para o agendamento e outra para o atendimento, ela pode ligar no CRAS, agendar um horário para o cadastro único, e lá ela vai tirar todas as dúvidas, vai poder fazer o cadastro. No mesmo telefonema a gente já informa toda a documentação que precisa levar, para ela não precisar ir 2 vezes, né? Então ela vai uma vez só. Temos o CRAS Espaço Cidadão, que fica na Rua Brusque, no bairro dos Municípios. Esse atende municípios, Vila Real, Yacht Clube. Temos também o CRAS Construindo Cidadania, que fica na Rua Maurício Venâncio Cunha, né? Atende Barra, Nova Esperança, São Judas. Então toda pessoa que ela precisar de uma informação, ela pode ligar no CRAS ou pode ir presencialmente no CRAS, que atende ao seu bairro, tirar todas as dúvidas, sai de lá com o cadastro único pronto, e aí só aguardar a resposta do governo federal para saber qual o benefício ela terá direito. Ok. Mais alguma informação, Leandro, que você queira nesse momento transmitir aí para os nossos ouvintes? Alguma dica, alguma sugestão? Assim, a dica que eu dou, que é o trabalho que eu estou passando agora nessa busca ativa, é a atualização. Hoje eu tenho famílias que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Para idosos a partir de 65 anos ou deficientes, qualquer idade. Eu tenho famílias que atualizou a última vez em 2017. Se não fosse a pandemia, esse benefício já teria sido cortado. E é difícil para conseguir, sabe? Tem gente que, inclusive, consegue só judicialmente. Então eu vou pedir, fazer um apelo para que as pessoas atualizem o cadastro único no prazo dos 24 meses. Não esqueça de atualizar, porque é muito importante. As pessoas acham que às vezes da prova de vida, como é o BPC, exige, não precisa fazer atualização, mas é necessária a atualização do cadastro único para poder continuar recebendo esse benefício. Perfeito. Olha, Leandro Alves, coordenador técnico, falando para nós aí, então, desses programas importantes, mas o mais importante de tudo é que você, né, continue se atualizando para continuar, né, para não cessar os benefícios. Como ele bem falou, né? Só não foi cortado ainda, em alguns casos, em função da pandemia. Se fosse em outras épocas, esse benefício já teria cortado e aí seria muito difícil para consegui-lo novamente. Então, Leandro Alves, muito obrigado aí pelas informações, pelos esclarecimentos. Uma boa semana de trabalho a toda a equipe aí. Conte sempre conosco, porque nós aqui, a Rádio Câmara e TV Câmara, enquanto emissora pública, está à disposição sempre. Muito obrigado. Se me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento à minha equipe do Cadastro Único, todos os técnicos, assistente social, estagiários, que nós estamos juntos nessa, né, para conseguir alcançar o maior número de famílias perfil. Quero agradecer também a oportunidade, a confiança que eu tenho do prefeito Fabrício, da secretária Cristina Barrichello, que me colocaram nesse lugar, sabendo da minha capacidade e sabendo que eu visto a camisa. E eu já até brinquei com eles e falei que o Cadastro Único vai ter o antes do Leandro e o depois do Leandro, que a gente vai fazer a diferença. Valeu, obrigado Leandro. a todos. Um abraço, meu irmão. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Muito bem, agora são 18 horas e 23 minutos, 18 e 23. O Leandro encerrou a conversa agradecendo a equipe. Eu acho que tem alguém da equipe, Elias, acompanhando a nossa programação. É a Brenda, falou assim, ó, parabéns, Leandro Alves, representando todos nós. E a gente está falando sobre o programa Bolsa Família Federal, agora vamos falar de um programa estadual, porque em janeiro o programa Juro Zero aumentou 110% o valor disponibilizado aos catarinenses. O programa Juro Zero registrou em janeiro a marca de R$ 5.700.000 em concessões de crédito, um aumento de 110% em relação ao mesmo mês do ano passado. O programa existe há 9 anos e incentiva o empreendedorismo, apoiando os pequenos negócios em Santa Catarina. Mais de 61.000 famílias catarinenses vivem exclusivamente da renda gerada pelo microempreendedor individual. O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Sustentável, Luciano Boligon, destaca a importância do programa. Incentivando a manutenção dos empregos das micro e pequenas empresas. Somando-se desde o início da pandemia até os dias de hoje, já chega-se a 60 milhões de reais aplicados nesse grande programa de incentivo à micro, pequena empresa e, acima de tudo, a preservação do emprego catarinense. O programa Juro Zero disponibiliza empréstimos de até R$5.000 que podem ser parcelados em 8 prestações. Se todas forem pagas em dia, a última é isenta. Para participar, um microempreendedor individual deve ter receita anual de até R$81.000 e ser formalizado. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Rádio Câmara FM 101,5. Saúde. Olha, Balneário Camboriú inicia a vacinação dos idosos com 72 anos ou mais a partir de amanhã, terça-feira. Então começa essa vacinação para idosos de 72 anos ou mais, das 8 da manhã às 5 da tarde, nas 8 unidades básicas de saúde. E no drive-thru localizado no estacionamento do ginásio de esportes Governador Irineu Bornhausen, ao lado do Centro Educacional Municipal Ivo Silveira, na Avenida Santa Catarina, no bairro dos Estados. É necessário apresentar documento oficial com foto. Balneário Camboriú recebeu hoje mais 3.380 doses da vacina Coronavac AstraZeneca, distribuída pelo governo do estado. Ao todo, Balneário Camboriú já recebeu 16.170 primeiras doses de vacina contra a Covid-19. Idosos acamados devem solicitar agendamento para que a imunização seja feita em domicílio por meio das equipes de estratégia de saúde da família, através do telefone 3267-7049. Também disponíveis para tirar dúvidas, 3267-7049. Idosos de 70 anos ou mais poderão ser vacinados a partir de quinta-feira. Atenção para essa informação. Repetindo, idosos de 70 anos ou mais poderão ser vacinados a partir de quinta-feira nas 8 unidades básicas de saúde e no drive-thru localizado no estacionamento do ginásio Irineu Bornhausen, ao lado do Colégio Ivo Silveira, entre as 8 e 17 horas. É necessário apresentar documento oficial com foto. E outra informação a respeito da vacinação. A segunda dose para 80 anos e mais de 80 anos, né? Idosos de 80 anos ou mais que já tomaram a primeira dose da vacina podem ir com documentação oficial, com foto e carteirinha de vacinação em mãos, até as 8 unidades de saúde e aos drive-thru para receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos o dia com um pouco mais de nebulosidade, poucas aberturas de sol, pelo menos em boa parte do estado de Santa Catarina. A chuva já é frequente até pela parte da madrugada, início da manhã, poucos períodos de trégua, e no período da tarde, praticamente em todo o estado, tem pancada de chuvas com trovoadas, ainda associada a um cavado, ou seja, uma instabilidade permanece não somente nesta próxima terça-feira, se estende para todos os restantes dos dias desta semana. Segue mais quente, abafado, por isso que sempre tem que se considerar a condição de temporal localizado. Vale ressaltar que você deve ler atentamente os boletins do tempo e avisos meteorológicos no site da Epagre-Cirã. Meteorologista Marcelo Martins. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre-Cirã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Muito bem, faltando 2 minutos para o fim do Câmara Informa desta segunda-feira, 22 de março de 2021. E a gente tem que respirar, né, Elias? Porque tá difícil. E a gente encerra o Câmara Informa desta segunda-feira lendo uma nota de pesar, porque a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, através do seu presidente Marcos Curtis e demais vereadores e servidores, lamenta o falecimento de Adriano Fabrício Maba, ocorrido na tarde deste domingo
por falência múltipla dos órgãos em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. Adriano Maba tinha 40 anos, era coordenador técnico da TV Câmara de Balneário Camboriú, onde trabalhou por 7 anos. Adriano deixa esposa, filha, mãe e irmãos. Neste momento de dor, aos familiares e amigos, nossas sinceras condolências e solidariedade. O presidente Marcos Curtis decretou luto no Legislativo por 3 dias. Lembrando aqui, né, estivemos hoje pela manhã no velório do Adriano Maba ali no Crematório Vaticano e muita comoção, mas naqueles momentos que a gente tinha a oportunidade de conversar com outro familiar, o sogro falava muito da vontade que ele tinha, né, de cuidar da família, de orientar a família nessa época tão difícil da Covid-19. Né? Ele ficou praticamente 3 semanas internado na UTI do Centro Covid de Balneário Camboriú, tinha comorbidade, era muito novo ainda, 40 anos, né? Mas não suportou o tratamento, às vezes tinha uma melhora, às vezes piorava, mas ontem, no início da tarde, por falência múltipla dos órgãos, ele acabou morrendo. Ele era um grande amigo, um irmão para muita gente, sempre pronto a ajudar, a colaborar, independentemente de horário, a estar sempre conosco, com toda a equipe. Nós também tivemos oportunidade de trabalhar com ele em outra emissora, foi na TV Menina, que é da rádio, na TV Mocinha, que é da Rádio Menina. Sempre foi aquele parceirão, né? Muito parceiro, muito técnico, muito responsável, muito amigo, muito pai de família. Nossas condolências. A gente, sem dúvidas, dedica o Câmara em Forma desta segunda-feira ao Adriano Maba, que estava sempre conosco aqui, né? Meu Deus. Coordenando, inclusive, quando nós estávamos no ar aqui, ele estava ali coordenando. Que respirar, e fica o conselho, a reflexão de vamos se cuidar, gente. Não vamos transferir a responsabilidade para o poder público. E vamos fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. E eu vi algo esse final de semana que é bastante sério, que faz sentido. Enquanto você não vê um caixão lacrado de uma pessoa próxima a você, tudo vai ser mentira, tudo vai ser invenção do governo, tudo vai ser, enfim, alguma teoria conspiradora sem sentido. E é isso. Vamos lá. Você acompanhou o Câmara em Forma.